Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Eu creio que você e eu somos essas pessoas. A Bíblia está falando da gente que confia em Deus, sabe que não vai se abalar com as circunstâncias da vida. Por isso, confie no Senhor. Tenha certeza de que Ele está zelando pela tua vida e nós já vamos falar sobre isso em nome de Jesus. Mas antes queremos orar ao Senhor pedindo que Ele nos dê sabedoria e entendimento para a ministração da sua palavra. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos nesse momento, agradecemos a Ti, ó Deus, pelo ano de 2020 que já acabou. Ó Deus, nós te agradecemos porque nós passamos por ele. Muitos de nós tiveram perdas irreparáveis durante o ano 2020, mas muita gente passou pelo ano 2020, chegou até aqui, porque confiou no Senhor, e quem confia no Senhor não se deixa abalar pelas circunstâncias da vida. Nós cremos que o Senhor zela por nós, que o Senhor cuida da gente, que o Senhor durante esse ano todo, 2021, vai também estar cuidando, vai estar dirigindo as nossas vidas, vai estar nos abençoando, nos livrando de todo mal. Nós cremos e oramos em nome de Jesus, para que isso se cumpra nas nossas vidas. Amém, amém e amém. O texto escolhido para a nossa meditação de hoje é um texto bastante conhecido, mas que tem tudo a ver com a nossa realidade. Josué, no capítulo 1, dos versos 1 até o 9. Josué, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, que era auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nem te abandonarei. Seja forte, ou ser forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente ser forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, presta atenção nisso, para que você seja bem-sucedido, bem-sucedida por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Se forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Essa palavra é muito, vamos dizer assim, com relação aos sermões, às meditações, às pregações, ela é bastante batida. Mas eu acredito que ela nunca foi tão pertinente quanto agora. Porque ela fala de três coisas que tem tudo a ver conosco. Ela fala de uma transição difícil, ela fala de promessa e ela fala de sucesso. Esse texto, essa palavra, isso que Deus fala aqui para Josué, trata dessas coisas. E nós também estamos em meio a uma transição dificílima. Para alguns, mais difícil do que para outros, com certeza. Além disso, a gente quer experimentar, quer alcançar as promessas de Deus para a nossa vida. E nós
eu desconheço se existe alguém que também não queira ser bem-sucedido. Todo mundo quer ser bem-sucedido na vida. Então, fica claro para mim que o texto tem tudo a ver conosco e com o momento que estamos enfrentando. Mas o que é que o texto fala para nós? Para a gente assimilar, para sermos bem-sucedidos na vida. Não tem nada de novo, gente. É o óbvio. O problema é que a gente não abraça o óbvio. E eu vou começar dizendo para você a primeira obviedade, não é, que o texto nos diz. Nós temos que continuar tocando o barco da vida apesar dos pesares. É isso que Deus diz para Josué no versículo 2. Moisés morreu, Josué. Toca o barco. Não deixe que a sombra da morte de Moisés assombre você. Todos nós estamos familiarizados com um retrovisor do carro, da moto, e é uma peça importantíssima no carro ou na moto. De vez em quando a gente dá aquela olhada de soslaio no retrovisor, mas a gente não pode dirigir olhando só para o retrovisor, senão vai dar chabu. A gente tem que dirigir olhando através do para-brisas. Isso é, a gente tem que dirigir olhando para frente. A gente tem que, na vida, viver olhando para frente. Passado é, de certa forma, como um retrovisor. De vez em quando, a gente até dá uma olhada nele, mas tem que voltar rapidamente a olhar para frente, porque senão vai ter problema. O passado é esse pedacinho de espelho pelo qual se vê muito pouca coisa, aliás. É um tantinho só assim, você não tem visão de tudo. É muito menor do que o para-brisas. Alguém poderia dizer que é mais fácil falar do que fazer certas coisas. Por exemplo, deixar 2020 para trás e tocar o barco é mais fácil de falar do que fazer. Eu entendo isso. Mas é interessante como as coisas mudam. No final de 2019, a gente terminou o ano cantando a música tradicional de passagem de ano, não é? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. A verdade é que isso não aconteceu. Pelo menos para a maioria das pessoas, ou para muita gente, isso não aconteceu. Mal sabíamos o que estava por vir. O terrorismo da pandemia não só acabou com a saúde física de muita gente, como afetou a saúde emocional do mundo inteiro. E a economia também sofreu com isso, apesar de muita gente ter se dado bem nesse período. A verdade é que não é nada fácil deixar para trás aquilo que ainda incomoda. Tem muitos, nem é resquício, está tudo muito presente ainda. A única coisa que mudou, na verdade, foi o calendário. Nada do que aconteceu em 2020 ficou em 2020. Ainda permanece em 2021. O que começou lá ainda está aqui. O problema é que nós somos obcecados pelo passado. A gente não esquece o que precisa esquecer para poder seguir em frente. É o que Paulo quer que a gente entenda quando escreve aos Filipenses, do capítulo 3, versos 12 a 14. Lá ele começa dizendo o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele começa assim. E o que ele quis dizer com esquecer? A ideia de esquecer aqui não é apagar da memória. Isso só com amnésia. Mas o que Paulo quer transmitir aqui para nós é o seguinte: eu me recuso a ser influenciado, a ser dominado por aquilo que me causou tanto mal no passado e quer continuar a me prejudicar no presente, porque com isso
porque com certeza isso vai me atrapalhar também no futuro, vai acabar com o meu futuro. Eu não aceito isso na minha vida, diz Paulo, para cima de mim não. E com certeza Paulo aprendeu isso com Deus, que no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 34, e que depois o escritor aos Hebreus também fala no capítulo 10, verso 17, ele ratifica lá, ele diz assim, Deus falando, dos seus pecados não me lembrarei jamais. O que Deus estava querendo dizer? Por que Deus tomou essa atitude de não se lembrar mais dos nossos pecados? Porque Deus não queria que aquilo o dominasse. Deus se recusa a ser dominado por aquilo que nós fizemos e que o ofendeu. Em outras palavras, Deus não deixaria que o nosso pecado influenciasse a sua atitude, as suas ações para conosco. Então, nós temos que fazer com o que de mal nos aconteceu, o mesmo que Deus fez com os nossos pecados. E não é só uma questão de apagar a lembrança, até porque se fosse só apagar a lembrança seria até de certa maneira fácil, já que a nossa memória é curta. Haja visto a gente votando nos mesmos políticos de sempre, a gente esquece que o cara não foi bom, a gente esquece das coisas que fez de errado, das coisas que aprontou, a gente tem memória curta, o ser humano tem memória curta para muita coisa. Mas ainda assim, a gente tem que continuar remando o barco da vida. Apesar do luto, apesar das perdas, Deus diz a Josué que a vida tinha que prosseguir. O momento era importante demais para ficar parado, encolhido, triste e desanimado. Para nós vale isso também. Na verdade, é nessas horas que a gente precisa mais ainda do ânimo e da disposição, senão o barco da vida fica à deriva. Ficar à deriva é ir para onde a onda da vida leva. Isso não é bom. Vida tem que ter objetivo. Paulo lá diz, eu prossigo para o alvo. Para o alvo. Os homens estão perdidos nesses dias, não sabem o que fazer com relação a nada. E tem os aproveitadores, mas Deus sabe o que fazer. Pessoas morrem, mas Deus sempre estará conosco. É a mesma mensagem que Deus disse a Isaías, quando o rei Uzias morreu. Lá no capítulo 6 de Isaías, Uzias morreu. E aí Deus aparece numa visão para Isaías, e o que Isaías vê? Vê Deus assentado no seu alto e sublime trono. O que Deus estava querendo que Isaías entendesse? Que pessoas, reis, líderes políticos, chefes de família, mães, filhos, artistas, poderosos, morrem. Estações mudam, circunstâncias se alternam, mas Deus continua governando e a vida continua existindo. Josué também teve que se reinventar, ele teve que respirar fundo, ir à luta, ele teve que engolir o choro, ele que sempre fora um guerreiro, teve que aprender a ser um diplomata, um estadista. E isso nos leva a um segundo ponto. Nós temos que ter disposição para o que der e vier pela frente, gente. Viver é lutar e lutar é viver. Deus diz para Josué ser forte e corajoso por 3 vezes nesse texto. Se a gente considerar o verso 18 que nós não lemos, lá também termina assim, somente ser forte e corajoso. Então seriam 4 vezes. A gente tem que ser forte e corajosa a vida inteira se quiser viver, se quiser superar os desafios que se apresentam diante de nós. 2021 chegou e os problemas de 2020 ainda estão presentes. Tudo que se tem sobre vacina, por exemplo, é incerto. E nós vamos ter que continuar enfrentando esse leão por algum tempo.
Quando Deus fala com Josué aqui, Deus o estava preparando para os desafios que vinham pela frente. Vejam o que tinha ficado para trás. Escravidão tinha ficado para trás, Faraó tinha ficado para trás, o sol escaldante e frio e o frio cortante do deserto tinham ficado para trás, a comida e água à vontade, sem esforço, tinham ficado para trás, Moisés tinha ficado para trás, agora era com ele. Ele precisava saber que, apesar de todas as perdas e dos novos desafios que tinha pela frente, uma coisa ainda permaneceria a mesma. O que é que continuaria sendo o mesmo? Deus seria com ele como fora com Moisés. Deus estaria com ele como tinha estado com Moisés. Gente, o cenário pode mudar quantas vezes for. Deus sempre será com você. Deus sempre estará com você. O calendário mudou, mas nós continuaremos tendo lutas em 2021, 2022, 2023, até quando Jesus voltar, o Deus nos chamar. Mas nesse período, Deus sempre estará conosco, nos dando força e nos orientando, nos animando e nos guiando. A gente precisa ter coragem e ânimo, mas mais do que coragem e ânimo para encarar a vida, e agora eu falo com você, crente em Jesus Cristo, a gente vai precisar mesmo de coragem e ânimo para obedecer a palavra de Deus. Foi isso que Deus disse a Josué para fazer no verso 7. A gente não vai precisar só de coragem e ânimo para enfrentar as lutas, a gente também vai precisar de coragem e ânimo para sermos crentes em Jesus Cristo, que é uma situação muito discutível hoje em dia. Há algumas décadas, o crente não era bem quisto. Eu me lembro, 40 anos atrás, 50 anos atrás, como um crente era visto, e não era bem quisto. Mas, olha a diferença, ele era respeitado pelas suas convicções, tanto espirituais quanto humanas, morais, e também pelo seu caráter. A palavra do crente era sim, sim, não, não. Hoje, crente não tem mais convicção de nada e nem palavra, não mantém sua palavra nos acordos, nos contratos. Defende qualquer bandeira que puserem na sua mão e que lhe for conveniente. Tem crente que vibra com conquistas humanistas. Acha bonito fazer parte de propostas que se opõem à palavra de Deus e esquecem que a palavra de Deus não é para ser discutida. Isso aqui não nos foi dado para a gente discutir se concorda, se discorda, se gosta, se não gosta. A palavra de Deus é para ser obedecida, simples assim. Deus diz para Josué o seguinte: se você quiser ser bem sucedido na vida, no projeto que eu tenho, no sonho que eu tenho para você, só tem um jeito: não se desvie da palavra, não se desvie da lei, nem para a esquerda e nem para a direita, a lei de Moisés, viu gente? Uma das coisas que mais me irrita no trânsito, e eu fico muito irritado no trânsito, me perdoe, eu sou apenas um rapaz latino-americano, é quando a rua é separada por faixas. Uma faixa, a faixa da direita, a faixa da esquerda, e tem ainda a ciclovia, são duas faixas, né? Tem a faixa da ciclovia, tem a da direita, da esquerda, né? E aí, o sujeito que está dirigindo, o bonitão que está dirigindo, ele fica no meio da rua. Ele está com uma parte do carro na faixa da esquerda e uma parte do carro na faixa da direita, como se a rua fosse só para ele. E você não consegue ultrapassar de jeito nenhum. É frustrante, é irritante isso. E tem gente que é muito espaçosa, é muito larga, não é? Eu não estou falando de caminhão, estou falando de carro. O que Deus está dizendo para Josué é justamente isso: não fique em cima da faixa, Josué.
nem da faixa da esquerda e nem da faixa da direita. Mantenha-se entre as faixas, aqui ó, entre as faixas. Não fique em cima do muro. Não dê ouvidos à conversa fiada, nem ao que a mídia diz, ao que os artistas dizem, ao que os políticos dizem. Fique na sua, ou melhor, fique na de Deus. Fique na de Deus. Tenha cuidado de obedecer à lei de Moisés se você quiser ser bem-sucedido, disse Deus a Josué. Por quê? Porque Deus está comprometido com a sua palavra. E quando alguém está comprometido com a palavra de Deus, Deus está automaticamente comprometido com a pessoa. A palavra é o link entre Deus e a pessoa. Obedeça a palavra de Deus sem pestanejar. À medida que o tempo passa, gente, vai ficar cada vez mais difícil obedecer a palavra de Deus, porque ela vai se chocar cada vez mais frontalmente com as ideias humanistas, que estão cada vez mais presentes e aceitas na sociedade. Mas você que é crente em Jesus Cristo, continue com a palavra de Deus se você quiser ser bem-sucedido, se você quiser ser bem-sucedida. Uma terceira coisa, a gente tem que lutar pela nossa herança espiritual. Herança não é uma coisa muito comum. A maioria das pessoas não sabe o que isso significa. A maioria das pessoas não recebe nada, a não ser conta para pagar de quem partiu, não é? Mas herança é uma coisa que todo mundo gostaria de receber. Então, deixe-me dar uma notícia para alegrar o seu coração. Herança é algo que todo filho de Deus, que toda filha de Deus tem uma porção. E não é pouca coisa, não. Assim como cada uma das 12 tribos receberia a sua porção, assim como cada uma das tribos receberia a sua porção, nós também receberemos a nossa. Nós estamos no testamento de Deus. E aí algum engraçadinho vai dizer, mas Deus não morre, pastor. Eu sei, gente, eu sei que Deus não morre. A gente recebe a herança de Deus mesmo assim. Mas isso não vem de mão beijada, não. Tem que ser conquistada. Lembre-se do que diz Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Elas estão lá, elas precisam ser trazidas para cá. É aquele velho problema da logística espiritual. Então, nós precisamos conquistar o que está lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus coloca as coisas ao nosso alcance, mas não coloca na nossa mão. Tudo que Deus tem para nós está ao nosso alcance. E a gente precisa ir atrás, precisa correr atrás, precisa buscar, precisa pedir. Não vem aqui de mão beijada, não. Se você quiser ser bem-sucedida, lute pela herança que o Senhor tem para você. E por último, mas não menos óbvio, porque essa é uma pregação dos óbvios, eu sei disso. Foque a sua atenção em Deus antes de qualquer coisa. Josué e o povo de Israel tiveram que atravessar o Jordão. Nós atravessamos o calendário. Mas atravessar não é suficiente. Não basta atravessar o calendário, mudar de ano. Vai haver resistência, principalmente espiritual, gente. Israel teve que enfrentar muitos inimigos para poder se estabelecer na terra prometida. Então, não pense você que esse ano vai ser um mar de rosa, não vai ser mais fácil, não vai. Mas, e com Deus, sempre tem um mas. Como aconteceu o ano passado, e em todos os outros anos anteriores que você já viveu, Deus estará conosco. Deus sempre esteve conosco, estará conosco. E porque Deus estará com você, ninguém poderá te resistir. Gente, a presença de Deus é algo sobrenatural, inexplicável, porém maravilhosa.
Eu, um dia desses, citei para vocês a experiência de Moisés e a maneira como Deus quis conduzir as coisas e Moisés não aceitou. Deus quis separar a promessa que ele fez ao povo da sua presença. Ele chegou para Moisés, irritado que ele estava com o povo de Israel. Ele disse: olha, é o seguinte, a terra está lá, a promessa está lá, vocês vão. Moisés falou: o senhor não vai? Ele falou: não, não vou não. Vou mandar alguém com você, mas vocês vão que a promessa está lá. E Moisés não aceita isso. Moisés falou assim: ó, se o senhor não vai com a gente, não nos mande sair desse lugar aqui. Moisés não quis saber não. Por quê? Promessa sem Deus não dá certo. Correr atrás de bênção sem a presença de Deus não é uma coisa que dê um resultado muito positivo. Você que gosta de bênção, mas não faz muita questão da presença de Deus, vai se dar mal, mais cedo ou mais tarde. Por quê? E por que Moisés foi tão categórico assim? Porque eles teriam que enfrentar muitas oposições para conquistar a terra. Entre Israel e a promessa haviam muitos inimigos, e se Deus não estivesse com eles, haveriam muitas baixas, muitas perdas, muito mais sofrimento do que o necessário. E então, eu não quero dourar a pílula para vocês. Esse ano de 2021 vai ser difícil para muita gente, tanto quanto foi o ano passado. O que fará a diferença é se você vai correr atrás das promessas e das bênçãos de Deus para a sua vida sozinho, ou se você vai querer a presença de Deus junto com você nessa empreitada. O inimigo não vai parar de tentar te destruir e nem de tentar te impedir de conquistar o que Deus tem para você. A única coisa que fará com que ele se mantenha afastado será a presença de Deus. Lembre-se do que diz Pedro, né? O nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Por que ele anda ao nosso derredor? Porque o salmista diz que o anjo do Senhor anda ao nosso redor. Então, entre nós e o inimigo, tem um anjo do Senhor. A única coisa que pode afastar aquele que finge ser um leão, que urra como se fosse um leão, de nos tragar, é a presença de Deus. Portanto, priorize a presença de Deus na sua vida, se você quiser ser bem-sucedido, se você quiser ser bem-sucedida. Conclusão. Gente, ser bem-sucedido ou bem-sucedida é algo possível, mesmo num cenário de caos, mesmo num cenário de informações conflitantes, mesmo num cenário de incertezas e de morte. O nosso desafio nesse cenário é tocar o barco, é estarmos bem dispostos para enfrentar o que quer que venha pela frente, é lutar pela nossa herança espiritual, priorizando a presença de Deus, priorizando a palavra de Deus na nossa vida, meditando nela de dia e de noite. Isso faz com que a presença de Deus fique mais intensa na vida da gente. Isso faz com que a fé se torne mais forte dentro de nós. Isso faz com que a nossa resistência interior, ela se torne cada vez mais forte. É a palavra de Deus que vai fazer isso na sua vida. Pode parecer muita coisa, mas vai valer a pena. Deus vai nos dar a vitória e nós não vamos só sobreviver a esse novo ano, a 2021. Nós vamos viver nesse ano a vida abundante que Jesus nos prometeu. Eu não quero fazer nenhuma profecia para você. Uma profecia assim inconsequente, não. Eu quero que você saiba que o meu desejo e a minha oração
é que você seja bem-sucedido, bem-sucedida em 2021. E isso vai acontecer se você priorizar Deus na sua vida, se você meditar na palavra de Deus dia e noite, se você tocar o barco da vida e se você tiver disposição para enfrentar o que quer que venha pela frente. Essa é a palavra de Deus. O óbvio dos óbvios, mas ainda assim uma mensagem poderosa para a sua vida nesse ano que está se iniciando. Leia a Bíblia. Faça um programa da leitura anual da Bíblia. Leia toda a Bíblia. Você vai ser uma outra pessoa. Você vai encontrar forças da onde você achou que nunca sairia forças, porque a palavra de Deus vai alimentar a alegria do Senhor, que é a nossa força e que nos conduz em triunfo. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, e que, permitindo Deus, nós estaremos juntos um outro dia.